Continuação do vídeo. Aleluia. E o Senhor fala ainda mais. E do juiz, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Né? Aleluia. Glória a Deus. Versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não vos podeis suportar agora. Então, por isso que tem coisas que Deus ainda não revelou. Porque Ele sabe que você não suportaria. Então, Ele vai falando aos poucos, Ele vai tratando aos poucos, Ele vai fazendo aos poucos. Aleluia. Glória a Deus. Então, Ele fala no versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Né? Oh, aleluia. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então, ele está falando do Espírito Santo. Tudo quanto meu Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então, Jesus está falando do Espírito Santo. Jesus está falando do Espírito Santo, ensinando quem é o Espírito Santo. Oh, aleluia, capítulo 16, versículo 7. A menos que Jesus fizesse o que veio fazer, não haveria boas novas. Se ele não morresse, não poderia remover nossos pecados, nem ressuscitar e derrotar a morte, se não voltasse para o Pai. O Espírito Santo não viria. A presença física de Cristo na terra só podia ser desfrutada em um lugar de cada vez. O resultado de sua partida é que ele pode estar presente no mundo todo, simultaneamente, através do Espírito Santo. Entendeu, irmãos? Se Jesus não tivesse ido, o Espírito Santo não viria. Jesus está explicando aqui, o livro de João está explicando que Jesus ele só poderia estar em um lugar de cada vez. Aleluia. Quando Lázaro morreu, agora eu entendo bem claro, quando Lázaro morreu, mas antes da morte de Lázaro, mandaram avisar Jesus que Lázaro estava enfermo, que ele visse depressa, mas não deu, ele não veio. Então Lázaro morreu por quê? Porque Jesus estava em outra parte. O Espírito Santo ainda não estava. Aleluia. O Espírito Santo estava na pessoa de Jesus Cristo ainda. Ele não estava com todos. Agora eu entendo mais claro. Mas a palavra estava. Ele tinha pregado. Ele disse para Marta e Maria que aquele mal não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Mas acontece que Lázaro morre. Jesus não está no local. E só quando Jesus chega, então, à vida, porque o Espírito Santo estava com Jesus, mas hoje não. Hoje o Espírito Santo está com todos nós, porque foi preciso Jesus morrer para que ele ressuscitasse. Através da ressurreição de Cristo é que temos o Espírito Santo. Foi preciso Jesus morrer, Jesus subir para enviar o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O que antes não podia. Por isso Lázaro morreu. Para que a glória de Deus fosse manifestada. Lázaro morreu para que nós entendamos que foi necessário ele passar por aquele processo para que as pessoas crescem mais, para que os judeus voltassem para Jesus. Aleluia. Foi necessário que Jesus morresse, que ao terceiro dia ele ressuscitasse e subisse ao céu. E fosse ascenado ao céu para que o Espírito Santo viesse. Porque só o Espírito Santo convenceria o homem do pecado. Aleluia.
Se Jesus não ressuscitasse, a morte não era derrotada, a morte foi derrotada a partir do momento que Jesus ressuscitou. Então a Bíblia é clara quando ela diz que ao menos que Jesus viesse, o que veio fazer não haveria boas novas. Se ele não morresse, não poderia remover nossos pecados, não tinha como. Jesus poderia ficar uma eternidade na terra, mas se ele não morresse, não tinha salvação para nós. Foi a morte de Cristo que nos salvou. Foi o sangue dele derramado na cruz que nos deu direito à salvação. A marca de Jesus é o sangue dele. Então, quando ele morreu, removeu os nossos pecados, saímos de nós para ele. Foi derramado na cruz o sangue dele em prol das nossas vidas. Nossos pecados nem ressuscitar e derrotar a morte, se não voltasse para o Pai. Se ele não isse para o Pai, ele não cumpriria o que ele veio para cumprir. O Espírito Santo não viria. A presença física de Cristo na terra só podia ser desfrutada em um lugar de cada vez. Então agora eu entendo por quê que quando Marta mandou chamar Jesus, não deu para ele vir e Lázaro morreu. Porque Jesus só poderia estar em um lugar de cada vez. Quando Jesus chegou já era tarde para Marta e Maria. Mas não significava que era tarde para Deus. O que é impossível para você, para Deus é possível. É porque Jesus estava em outra parte e demorou para ele chegar, e lá também ele estava em um trabalho. Ele não poderia deixar aquelas almas lá para vir atrás de Lázaro. Mas ele sabia que na hora que ele chegasse, Lázaro ressuscitava. Porque não importava o tempo, não importa quanto tempo você está morto espiritualmente, não importa quanto tempo você está no fundo do poço, não importa quanto tempo você está precisando de um milagre, quando Jesus chega tem milagre. Não é pelo tempo, é pelo sangue, não é pelas horas, é pelo sangue. Não é pelos teus pecados, é pelo sangue, porque os teus pecados foi removido lá na cruz. Quando você entende, quando você aceita Jesus como Salvador, Ele te surpreende, Ele te corrige, mas Ele te ama. Ele coloca coisas aonde não tem, Ele tira o que não presta e coloca tudo novo. E você entende que não é por você, é por Ele. Você entende que não é da tua maneira, mas é da maneira dEle. Então você entende que se Ele estivesse aqui, nós não estaríamos. E se Ele não tivesse morrido, não teria salvação, o homem. Não teria céu para o homem. Você não teria ressurreição. Por isso Jesus explica que ele só poderia estar em um lugar de cada vez. Aleluia. E o resultado de sua partida é que ele pode estar presente no mundo todo. Então, entende que quando Jesus sai do mundo, os discípulos não entendiam que quando Jesus foi, era aí que o resultado viria. Então por isso Jesus disse que quando você perde, você ganha. A terra perdeu Jesus naquele momento, mas o céu ganhou. Os discípulos perderam Jesus, perderam o homem físico, mas o homem espiritual estava com eles, porque o próprio Jesus enviou o Espírito Santo. Eles perderam aquele homem físico que sentava na mesa, que sorria, que comia, que orava. Mas eles ganharam o Espírito Santo. Eles ganharam mais com a morte de Jesus. Então ele fala que a presença física de Cristo na terra só podia ser desfrutada em um lugar de cada vez, mas o resultado de sua partida é que ele pode estar presente no mundo todo, simultaneamente, através do Espírito Santo. Então ele está aí com você.
Tem pessoas que acreditam que Deus só faz um milagre se alguém estiver por perto, se alguém pôr a mão na tua cabeça, se alguém profetizar na tua vida. Profetiza você mesmo, porque você tem o Espírito Santo. Se você reconhece que Deus é o teu Salvador, que Ele enviou o Filho dele para morrer por ti, então você tem o Espírito Santo. Se você reconhece, se você entregou a tua vida a Jesus, você pode profetizar, você recebe o teu milagre. Aleluia. Capítulo 16, versículo 8 a 11 diz: 3 importantes tarefas do Espírito Santo são: primeiro, convencer o mundo do seu pecado e chamá-lo para o arrependimento. Segundo, revelar o padrão de justiça de Deus para todo aquele que crê, porque Cristo não poderia estar mais fisicamente presente na terra. Terceiro, assegurar o julgamento de Cristo sobre Satanás. Então, quando você entende essas 3 coisas, você já está no caminho. Porque quem é o caminho, missionário? O caminho é Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então são 3 coisas importantes, 3 parágrafos importantes para que você esteja no caminho. E a função do Espírito Santo, 3 coisas importantes que o Espírito Santo faz, é convencer o mundo. Por isso João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo. Por isso Deus enviou o Espírito Santo ao mundo, à terra, a você, para convencer, aleluia. Aquilo que eu não posso, Deus faz. Aquilo que Jesus não conseguiu, aleluia, o Espírito Santo, Ele faz. É convencer. Então, tem coisas que você luta uma vida toda e não vai conseguir. Mas se você deixar o Espírito Santo fazer, Ele vai fazer, porque Ele tem poder. Aleluia. Convencer o mundo do seu pecado e chamá-lo ao arrependimento. Jesus, Ele convence o homem, por mais duro que ele seja, Jesus convence e chama ele ao arrependimento, e ele chora, ele se arrepende, ele se converte, porque o Espírito Santo tem essa função e ele está trabalhando nessa manhã em corações. Segundo, revelar o padrão da justiça de Deus para todo aquele que nele crê. Então, além dele convencer, o segundo, ele revela. Então, por isso, tem coisas que você não vai saber até você aceitar Jesus. Por isso, tem coisas que você não vai sentir até você se converter. Por quê? Porque só o Espírito Santo revela. Você precisa do Espírito Santo para que ele revele algumas coisas na tua vida. Tem coisas que você não vai entender, porque Jesus disse que ele só revelou para os pequenos. E quem é pequeno, missionário? Todos aqueles que reconhecem que Jesus é o Salvador, que Ele veio para morrer por mim, por você. Então você é pequeno. E aí Ele revela o padrão da justiça, porque Deus é justo. Deus é justo. Ele vai revelar a justiça dele para você. E aí você vai entender qual o pecado que você está cometendo. Se é justo você estar vivendo essa vida, se não é justo. Por que você está passando por isso? Porque Cristo não poderia estar mais fisicamente presente na terra. Terceiro, assegurar o julgamento de Cristo sobre Satanás. Então, foi a única forma do julgamento chegar. Foi Jesus indo para o Pai. E a única forma de você ter certeza que tudo que você está passando, Deus vai julgar. Deus vai julgar a tua causa. Porque Ele veio para isso. Aleluia, Satanás já é derrotado. Capítulo 16, 9 diz: de acordo com Jesus, não crer nele é pecado. Então, se você não crê em Jesus, você está pecando. Precisa crer. 16, do 10 a 11, diz: a morte de Cristo na cruz tornou o relacionamento pessoal com Deus disponível a nós.
Quando confessamos nossos pecados, Deus nos declara justos e nos salva do julgamento que enfrentaríamos por causa dos nossos pecados. Então, quando você reconhece, quando eu reconheço que Jesus morreu, que Ele ressuscitou e que Ele nos ama, então você já está relacionando com Deus. Jesus uniu a mim com Deus. Jesus uniu você com o Pai. Relacionamento. Quando você relaciona com o Pai, o inimigo ele tem que bater em retirada. Ele tem que entender que a tua vida tem um dono e que tem alguém zelando por ela. Aleluia. Então você não vai enfrentar o julgamento, porque o próprio Jesus já pagou o preço. Senão não enfrentaríamos o julgamento por nossos pecados. Por isso em Romanos diz, portanto, os que estáis em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, porque quem vai julgar é Deus. Aleluia. Versículo 16, 13, para encerrar. Estou muito gripada. Jesus disse que o Espírito Santo lhe anunciaria o que há de vir, a natureza da missão deles, a oposição que enfrentaria e o resultado final de seus esforços. Eles não entenderam completamente essas promessas até a vinda do Espírito Santo. Após a morte e a ressurreição de Jesus, então o Espírito revelou aos discípulos as verdades que foram escritas no livro que agora forma NT. NT significa Novo Testamento. Amém? Então, o que Deus não revelou antes, agora, com a descida do Espírito Santo na vida de cada um de nós, dos discípulos, eles entenderam. Eles começaram a entender quando o Espírito Santo ele desceu. Coisas que o Senhor não revelou e outras que o Senhor até falou, mas eles não entenderam porque não tinham o Espírito Santo. Não tinham o Espírito Santo, então eles não entenderam. Teve coisas que eles não entenderam porque só o Espírito Santo para te fazer você entender e revelar algumas coisas que você tem dúvida. Então decida ter uma vida com Deus. Decida entregar a tua vida a Deus para que o Espírito Santo te revele o que falta. Para que Ele abra os teus olhos espirituais, porque a cegueira do homem é muito grande. O mundo oferece muitas coisas, muitas bandejas que nos afastam, que nos cegam. E o Espírito Santo ele tem o poder de abrir os seus olhos espirituais e fazer você entender. Quando Jesus chega, Ele muda a história. Tem pessoas que bebem, tem pessoas que fumam, até sabe que é pecado, mas não foi convencido ainda. Até sabe que Jesus vai julgar se ele morrer no pecado, mas ele não entende que Jesus também é amor. Que o mesmo Deus que vai julgar, Ele te ama. E antes do julgamento de Deus, Ele quer te abraçar. Ele quer te curar, te libertar. Aleluia. Capítulo 16, versículo 16 diz: Jesus refere a sua morte que ocorreria nas próximas horas e a sua ressurreição 3 dias depois. Então Jesus já estava na última hora dele, quando ele chama os discípulos e tem uma conversa com os discípulos. Até então os discípulos não entenderam muito. Os discípulos entristeceram muito. Pedro entristeceu muito. Judas chegou a trair Jesus, não queria que Jesus morresse. Jesus disse que era necessário e Judas não queria. Queria Jesus com eles. Quem não quer Jesus com você, eles queriam. Mas eles não estavam pensando que mais do que eles tinha uma multidão que precisaria ser convencido. Tem pessoas que você fala uma vez de Jesus para ela, ela aceita, ela segue. Já tem outras que demora. Tem pessoas que é um processo. Tem pessoas que é uma batalha, é uma luta. E tem pessoas que estão na igreja a vida toda, mas não foi convencido pelo Espírito Santo ainda porque não deixou. Então é cada um no seu tempo. O Espírito Santo, ele tem essa paciência. A paciência que você não tem, o Espírito Santo ele tem. E a pessoa que tem o Espírito Santo também age com paciência. Porque o Espírito Santo é paciente, é bondoso, é amoroso. Ele não quer perder, ele não abre mão.
Por isso Jesus diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então aquele que tem o Espírito Santo, ele sabe como agir. Ele tem paciência, ainda que seja a paciência do mundo todo, ele tem. Ele sabe esperar o tempo de Deus, ele sabe que não é ele que é Deus. Ele reconhece que ele não tem poder de fazer nada, mas que Deus tem poder, e ele confia, e ele tem fé, e ele persevera, e ele ama, e ele cuida, e ele faz sem pedir nada em troca. Quem tem o Espírito Santo é diferente. Quem tem o Espírito Santo, ele age diferente, ele fala diferente, ele pensa diferente. Então tenha um encontro com Deus e com o Espírito Santo para que você entenda que não é sobre você, é sobre Ele. Que não é da tua maneira, mas é da maneira dele. Fique com essa mensagem. Eu estou sentindo a presença de Deus. A presença de Deus é real. Então o versículo 14 diz que ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Então o Espírito Santo, ele veio. Aleluia. Ele veio, o nome do Senhor foi glorificado, e todos aqueles que receberem irá glorificar o nome do Senhor, porque recebeu o Espírito Santo. O Senhor disse, eles vão receber e vai glorificar. E vai anunciar, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Então o que o Senhor tem, ele te deu. O Espírito Santo que está com Jesus está contigo, ele te entregou, ele não fez acepção de pessoa. E você há de anunciar e você há de receber. E ele fala que tudo quanto o Pai tem é dele. Tudo quanto o Pai tem é meu. E vos disse que há de receber do que é meu, vos há de anunciar. Então, todos aqueles que recebem de Cristo, anuncia de Cristo. Todos aqueles que recebem do Pai, recebem de Jesus Cristo. E Jesus Cristo se entregou a si mesmo. Por amor de mim, de você, fica com essa palavra nessa manhã. Não se esqueça de compartilhar, esteja me ajudando nesse canal, divulgando, compartilhando com mais pessoas, com mais vidas. Tem pessoas do teu lado aí precisando de uma mensagem, você é o meu convidado. Deus abençoe. Deus abençoe. Hoje estou com a alergia muito forte nessa manhã. Mas mais forte é Deus da nossa vida, amém? Que Deus abençoe, tenha um dia abençoado aí na presença de Deus. Mais uma vez, que Deus abençoe, sou a missionária Nilda. Comente, compartilhe os meus vídeos, me siga aí para mais palavra. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.